Vamos agora abrir a palavra de Deus ao Novo Testamento, a primeira carta de João. Capítulo 3. Versículos 11 a 24. E assim diz a palavra de Deus: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Até aqui a leitura da palavra, e o foco do sermão será em versículo 18 desse capítulo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que Deus abençoe essa leitura da palavra e também a pregação da palavra que se baseia nessa passagem da palavra de Deus. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou começar essa mensagem lembrando vocês de algumas expressões que são bem conhecidas. Primeiro, falar é fácil. Segundo, ações valem mais do que palavras. E terceiro, quem muito fala, pouco faz. Primeiramente, falar é fácil. Em outras palavras, pode falar sobre planos, sobre o que vai fazer e não custa nada. Mas fazer algo não é tão fácil como falar. E a segunda expressão é: ações valem mais do que palavras. O que diz mais sobre uma pessoa? O que ela diz, o que ela faz. Se você está procurando alguém para ajudar num projeto, numa obra, preferiria alguém que fala muito sobre quão útil ele é? Alguém que não fala muito, mas que realmente ajuda? O que preferiria? E a terceira, quem muito fala, pouco faz. De novo, essa expressão diz que muitas palavras não significa muita realização. É melhor fazer do que falar.
E há mais expressões desse tipo, e o número de expressões sobre esse assunto mostra que nós estamos lidando com um problema sério e comum. As pessoas sempre têm a vontade de falar sobre coisas, mas não é tão comum encontrar alguém com a vontade de fazer algo. Infelizmente, isso não é somente a verdade no mundo fora do povo de Deus, do povo da aliança. A Escritura aborda essa questão também e faz isso num nível completamente diferente. Se realmente quer entender o que significa ações valem mais do que palavras, só precisa ler comigo Tiago capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias a Tiago capítulo 2 e versículos 14 a 18. Tiago capítulo 2, 14 a 18. Tiago 2, começando em versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então você vê um membro da congregação que precisa de ajuda de algum tipo. Então você oferece simpatia a esse irmão e você diz, eu espero que tudo melhore para você. Eu vou orar pelo irmão. E tendo oferecido essas palavras reconfortantes, você seguir no seu caminho, deixando ele para trás. Então, ele permanece no mesmo lugar, ainda necessitado, ainda sofrendo. A situação não é diferente, a situação dele não é diferente depois dessa conversa do que antes. E como Tiago diz, qual é o proveito? O fato é, irmãos, não há proveito algum. Aquela fala é barata. Nós cristãos precisamos ser o tipo de pessoa que faz mais do que fala. Se as ações valem mais do que palavras, nossas ações feitas em imitação de Cristo, como resposta de gratidão à graça de Deus, são muito mais valiosas. Me lembro de uma outra expressão que pessoas fora da igreja usam muitas vezes quando falam sobre cristãos que não estão vivendo conforme a sua confissão. Pratica aquilo que prega. Em nosso texto, o apóstolo João está explicando o que ele escreveu anteriormente, em 1 João capítulo 3 e versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, nossa doutrina, nesse caso, nossa antropologia, que é nosso entendimento do ser humano, a natureza do ser humano, e a nossa escatologia, nosso entendimento das últimas coisas, da vida por vir, precisam ter o impacto em nossa vida. Agora, à luz de quem somos em Cristo, à luz do que seremos na vida por vir, como devemos viver? E se há uma coisa que deve caracterizar nosso modo de vida como seguidores de Cristo, é isto: é o amor. Nosso Senhor, Ele resumiu toda a lei sobre os 2 grandes mandamentos. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é o verdadeiro resultado da fé. É a fé em ação.
amor a Deus e amor ao próximo. E a primeira coisa que João nos diz é que o amor é o que nos distingue do mundo. O primeiro exemplo da antítese, aquela luta entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, encontra-se na história de Caim e Abel. Nós sabemos o que aconteceu. E João fala sobre isso também. O Senhor aceita o sacrifício do justo Abel, mas ele rejeita o sacrifício de Caim. E em vez de se arrepender, o que Caim faz? Ele ataca o seu irmão e o mata. Então Caim, nessa história, ele tipifica o mundo. Ele odiou, e em seu ódio, ele matou seu irmão. O primeiro assassino. E nós sabemos, pelas palavras de Jesus em Mateus 5, que esse ódio, por si só, era o equivalente de assassinato. Porque Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Então, até antes dessa ação física de Caim matar seu irmão, ele já havia assassinado seu irmão no seu coração. O ato físico do assassinato foi apenas o resultado da intenção assassina que vivia dentro dele. E meus amados irmãos, isto é o que não devemos ser. Lembre-se, o mundo está dividido em dois grupos de pessoas. Por toda a Escritura, especialmente nos Salmos, nos Provérbios, esses dois grupos são chamados de justos e maus. Provérbios capítulo 12, versículo 6, nos diz: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. E em Provérbios capítulo 12, versículo 10, nós lemos que o coração dos perversos é cruel. E literalmente o que esse provérbio diz é que mesmo a misericórdia dos perversos, dos maus, é cruel. Em outras palavras, mesmo quando os perversos pensam que estão fazendo algo positivo para alguém, beneficiando alguém, nada mais é do que crueldade. Basta olhar para os programas governamentais que abundam em nosso país, e você pode ver um excelente exemplo, ou múltiplos exemplos, desse provérbio em ação. Mesmo quando os ímpios acreditam que estão sendo misericordiosos, mesmo quando acreditam que estão ajudando os oprimidos, marginalizados, necessitados, muitas vezes nós vemos que sua suposta misericórdia nada mais é do que uma crueldade prejudicial. E isso é verdade para todos os incrédulos. E nós sabemos disso, não por causa da nossa experiência, não por causa do que vemos, mas primariamente por causa da mensagem da Escritura. E nós precisamos, como o povo da aliança, povo de Deus, nós precisamos ser lembrados disso repetidas vezes, porque as aparências nesse mundo enganam tanto. Como o apóstolo Paulo escreveu a Tito, em Tito capítulo 3, versículo 3. Nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, essa é a clara mensagem sobre a diferença que existe, que permanece entre os filhos de Deus e os filhos do maligno.
E, portanto, meus irmãos, por causa dessa grande divisão que existe entre os justos e os ímpios, João nos diz para não ficarmos surpresos quando o mundo nos odeia. Ele retorna a esse tema novamente. Existe uma barreira entre os filhos de Deus e aqueles que João diz que são do maligno. E não devemos ser como aqueles que mesmo nos seus melhores momentos são inimigos de Deus e inimigos dos seus próximos. E devemos não ficar chocados quando nos odeiam, quando nós vivemos como cristãos devem viver. Então isso é o que não devemos ser. Mas como podemos saber o que somos chamados a ser? Nós podemos conhecer a vida a que somos chamados olhando para Cristo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. O próprio Jesus dissera essas palavras. João voltou novamente às palavras que ele ouviu diretamente do Senhor, palavras registradas em João capítulo 15, o Evangelho de João. O meu mandamento, Jesus disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A essência do amor, irmãos, é autossacrifício. Colocando as necessidades da outra pessoa à frente das suas. Fazendo o que Cristo fez. Amando pessoas que em si mesmos são totalmente indignas de amor. Até dando a vida por elas. Cristo deu a sua vida por um homem como Pedro, que tantas vezes se mostrou fraco, tolo, que chegou a ponto de negar seu próprio Salvador e Senhor 3 vezes. Então nós pensamos em Pedro, mas ele deu sua vida por você e por mim. E você sabe, eu sei, o quanto nós não somos tão amáveis por natureza. Isso é amor. E nós precisamos tomar nota especial disto. Eu vou repetir o que Jesus disse. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nota bem o que ele diz. Não que alguém esteja disposta a dar a sua vida em favor dos seus amigos, ou que alguém dará a sua vida em favor dos seus amigos se for necessário, é de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E João diz, nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Novamente, veja e pense nisso, veja o que ele diz. Não é, devemos estar dispostas a dar nossa vida pelos irmãos. Não é. E não é, se você realmente precisa, esteja pronto para dar a sua vida por seu irmão. Não é isso também. Por quê? Porque é tão fácil dizer, eu daria minha vida por ele. É fácil para um marido dizer sobre sua esposa, tão romântico, eu daria minha vida por ela. Mas, meus irmãos, nós não somos chamados, não somos ordenados para estarmos prontos e dispostos a fazer isso se surgir a necessidade. Como se dar a sua vida por alguém significasse algo como estar disposto a se jogar na frente de uma bala que se dirige ao seu amado. Ou entrando no trânsito para resgatar seu amado da morte certa. Porque as chances são muito boas de que isso nunca aconteça. É provável que eu realmente serei chamado a viver
de acordo com essas palavras? É fácil dizer. E esse é o ponto inteiro de João aqui. Que estou disposto a dar a minha vida por meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, ou meus irmãos, minhas irmãs na igreja. É muito mais fácil fazer isso, mais difícil. É muito mais difícil fazer isso no dia a dia. Isso é a mensagem que Jesus nos dá nos evangelhos, como em Lucas capítulo 9. No Lucas 9, versículos 23 e 24, ele diz isso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ações falam mais alto do que as palavras. Falar é fácil. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque o fato é que é muito mais fácil, de novo, falar sobre amar o próximo do que amar o próximo. É muito mais fácil pensar e falar sobre amar a humanidade em geral do que realmente amar um ser humano individual. Vocês conhecem provavelmente o nome de C.S. Lewis. E ele disse isso. Ele disse, é mais fácil ser entusiasta da humanidade com H maiúsculo do que amar homens e mulheres individuais, especialmente aqueles que são desinteressantes, exasperantes, depravados ou de outra forma não atraentes. Amar todo mundo em geral pode ser uma desculpa para amar ninguém em particular. Porque o verdadeiro amor é muito mais do que apenas palavras piedosas e bonitas. Nós somos chamados a amar. Isso significa que o amor, no verdadeiro sentido bíblico e piedoso, não é tanto um sentimento como uma ação. É muito diferente do conceito que o mundo tem sobre o amor. O mundo torna o conceito de amor nada mais do que uma emoção. O mundo não tem nenhuma ideia do que o amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? Confunde o amor verdadeiro por muitas outras coisas. Como eu disse, como um sentimento, luxúria, conforto, prazer. Essas são as ideias que o mundo tem sobre o que é amor. De acordo com a definição do mundo do amor, amor é algo que pode ir e vir. Algo que pode acontecer como um fogo ardente e depois desaparecer completamente. Mas o amor não significa gostar de alguém. Segundo a palavra de Deus, o amor é algo que pode ser exigido. Nós somos ordenados a amar uns aos outros. Amar mesmo aqueles que não necessariamente gostamos muito. Gostar de alguém é baseado no sentimento, num certo aspecto emocional, ter algum interesse comum, ter algum tipo de admiração pelas qualidades e características pessoais daquela pessoa. Amar alguém significa viver em relação a uma pessoa do qual você talvez não goste muito, como se você gostasse dela na verdade. Não porque você pode obter algo desse relacionamento, não porque essa pessoa lhe oferece algo que faz você sentir bem, mas porque essa pessoa, simplesmente, porque essa pessoa é um irmão ou uma irmã em Cristo, e porque você é chamado para amar em ação e não em palavras. E o resultado de amar seu irmão, sua irmã,
ao dar a sua vida, ao fazer a sua felicidade, prazer e conforto secundários à felicidade, prazer e conforto do seu irmão. É isto. Quando amamos nosso irmão em ação e em verdade, saberemos, como João diz, que somos da verdade. Com isso, tranquilizaremos nosso coração diante de Deus. Com isso, podemos fortalecer nossa confiança, nossa segurança da salvação, nossa certeza de que nós estamos, na verdade, unidos a Cristo. Nossa certeza do que o Espírito Santo, de fato, realmente habita em nós, como o seu templo. Ao amar nossos irmãos, João diz, podemos ter certeza de que passamos da morte para a vida, da morte do mundo, do seu ódio e inimizade para a vida de Cristo. Porque somente do Espírito de Cristo nós podemos amar nossos irmãos, nossas irmãs. Somente pelo trabalho do Espírito Santo temos a capacidade e até a vontade de amar aqueles que parecem ser, em nossas mentes, talvez indignos do amor. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas 5, 22 e 23. Passagem bem conhecida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, amor, verdadeiro amor, amor em ação, amor na verdade, é o fruto do Espírito Santo. É um sinal de que fomos vivificados em Cristo. É a prova mais segura da nossa regeneração. Então, eu tenho que esclarecer. E nós temos que ter certeza sobre essas coisas. Não é que precisamos amar para merecer alguma coisa de Deus. A fé é o instrumento da nossa salvação. Porque a fé nos une a Cristo, nos liga, nos conecta a Cristo. E é Ele que nos salva. Mas a verdadeira fé não existe sem amor. Fé e amor, como fé e arrependimento, como fé e obediência, são intimamente ligados. Não é que amamos e, portanto, nós recebemos a salvação. Não. Nós somos salvos e, portanto, nós podemos amar. Podemos andar no caminho do amor. E devemos andar no caminho do amor. E como João continua a dizer em 1 João capítulo 3, versículo 24. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Exatamente como Tiago disse, que a fé sem obras está morta. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E como podemos ler em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então, esse amor não é amor em palavra, em conversa, em sentimento. Falar é fácil, mas é amor em ação e em verdade. Agora, meus irmãos, nos últimos mais ou menos 20 minutos, eu falei muito sobre amor. Vocês ouviram muito sobre amor. Eu tenho que dizer que tudo isso nos coloca numa posição bem perigosa. Porque se eu sair daqui, se vocês sair daqui, sem realmente colocar essas palavras, esses pensamentos, essa mensagem em prática, sem realmente pensar e orar,
sem pedir ao Senhor a força necessária para viver em amor, então, teríamos simplesmente desperdiçado um pouco mais do nosso tempo, da nossa vida, fazendo o que o apóstolo nos disse para não fazer. Amar, se fosse possível, na palavra e na fala, mas não na ação e na verdade. Podemos, nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 13, podemos estar aqui no culto, falando nas línguas dos homens e dos anjos, mas se não temos amor, não somos melhores nem mais úteis do que um bronze barulhento ou como um símbolo que retine. Nós podemos entender todos os mistérios da Escritura. Podemos conhecer a Escritura de Gênesis a Apocalipse. Podemos conhecer nossas confissões, sermos capazes de recitá-las da memória. Podemos ter a habilidade de distinguir entre supralapsarianismo e infralapsarianismo. Podemos defender os 5 pontos de calvinismo contra os arminianos. Podemos ler os puritanos e várias obras de teologia sistemática. Podemos argumentar fortemente em favor da interpretação certa do 2º mandamento. Podemos rejeitar os erros dos pentecostais e a teologia liberal. Podemos parecer ter tudo, mas se não amamos, nós não somos nada. Nada. Então, meus irmãos, nós precisamos desse lembrete. Nós somos os objetos de um amor maior do que qualquer um poderia imaginar. Amor que levou a morte do Filho de Deus. Amor sacrificial, amor que nunca foi e nunca será igualado. O amor do Pai. Em amor, Ele nos escolheu para sermos seus fiéis, seus filhos. Em amor, Ele nos dá o seu Espírito Santo, para ser nosso consolador, para ser nosso guia. Em amor, Ele nos guia, Ele nos preserva. Em amor, Ele nos receberá na sua presença por toda a eternidade. Portanto, meus amados irmãos, povo amado de Deus, em resposta ao amor tão grande, vamos amar uns aos outros. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém.